Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com você? Peço licença para entrar aí na sua casa agora. Desde já que Deus te abençoe nessa noite. Quero te pedir que você nesse momento possa parar o que você está fazendo, possa agora recolher suas crianças, seus filhos, as pessoas que transitam, porque agora a sua casa, ela é um templo consagrado ao Senhor. Onde você está, a sua casa, a sua sala, o seu quarto, talvez até o seu local de trabalho, nesse momento agora ele é terra santa. E não é porque está acontecendo um culto, é porque aquele que é nascido do Espírito, ele é um templo do Espírito Santo, ele é um templo ambulante. E agora muito mais, porque agora junto com várias pessoas, você pode olhar no canto do seu vídeo, né? Se você estiver assistindo a transmissão, você vai ver mais ou menos o número de pessoas que estão assistindo junto com você. Eu quero que você possa pensar que cada um desses números tem mais uma, tem mais duas, tem mais três, mais quatro pessoas assistindo na mesma TV. Então nós estamos agora como igreja unidos virtualmente. Muitas pessoas falam, não é a mesma coisa. Não é mesmo, irmãos. Claro que não. Mas graças a Deus que nós ainda podemos nos utilizar desse meio, da transmissão através da internet. Graças a Deus. Desde já eu quero te convidar nessa noite a se entregar ao Senhor. Feche seus olhos no seu lar. Pare tudo, respire um pouco. Peça a Deus, fala assim: Senhor, fala comigo, me consola, me ajuda, me anima. Trabalha aquilo que precisa ser trabalhado. Fala com Ele, Ele está aí. Nosso Deus, Ele é onipresente. A Bíblia diz que se nós formos nos confins da terra, Ele está. Se nós formos no mais alto monte, Ele está. Se nós formos nos sepulcros, nas rochas, nas profundezas do oceano, lá Ele está também. Então Ele está aí na sua casa, Ele está sentado no sofá junto com você, soprando no seu ouvido, completando aquilo que nós não conseguimos falar. Senhor nosso Deus, oh Pai, que essa noite seja uma noite de virada. Pai, em nome de Jesus, que essa noite seja um divisor de águas na vida da nossa igreja, na vida nossa individualmente com o Senhor, na vida da nossa nação, na vida do nosso país. Pai, na propagação do Teu Evangelho, na nossa mentalidade, que nós possamos olhar e falar assim: não, dia 31 de maio de 2020 foi a virada. Deus, em nome de Jesus, não porque nós merecemos, não porque nós somos dignos, nós queremos te pedir, justamente porque nós não somos dignos, justamente porque nós precisamos do Senhor. Vem conosco, Pai. Seja o centro de tudo nessa noite. Nos direciona, em nome de Jesus. Na Bíblia, no Salmo de número 15, vai dizer assim: Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? A resposta é a seguinte: o que vive com integridade e pratica justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, o que não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. O que deste modo procede jamais será abalado. Quando você lê uma lista dessa, para responder uma pergunta dessa,
Senhor, quem habitará no teu santo monte? Aí vem uma lista dessa. Você pensa, ninguém vai habitar lá. Ninguém vai habitar lá. Porque se depender de nós termos justiça, integridade total, de coração falar a verdade o tempo todo, nunca fazer mal ao próximo, nunca lançar injúria, falar mal, nunca desprezar aquele que deveria ser exaltado, ninguém ia entrar no Santo Monte. Esse salmo aqui, para mim, ele contém uma evidência de que o ser humano é incapaz. Porque pelos padrões humanos isso é necessário para estar no santo templo do Senhor. Mas nós servimos a um Deus que ao morrer na cruz quebrou, rasgou o véu, e a presença se tornou acessível. E hoje na sua casa, mesmo que você não seja íntegro, mesmo que você não seja justo, mesmo que você minta, aí pode ser um lugar onde o Senhor está. Porque não depende de você, mas depende da graça de Deus. Então abra o seu coração nessa noite, reconheça a sua condição de pecador, de necessitado, de sedento, de pobre, de faminto, e venha aos pés do Senhor e fale: Senhor, me enche, me transforma, me renova e me restaura, não porque eu mereço, mas porque eu preciso, em nome de Jesus. Te convidamos nessa noite, querido. Rasgue seu coração, se derrame diante dele. Nos derramamos em tua presença. Se achegue a ele com liberdade, pelo novo e vivo caminho. Não por nós mesmos, não, mas porque ele rasgou o véu.
Se derrame diante dele. Volte os seus olhos para ele, querido. O apóstolo Paulo diz que nós devemos continuar correndo sem desanimar, com os nossos olhos fitados em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então nós te convidamos nessa noite, você que está em casa, você que está aqui nesse lugar, você que está aí no seu trabalho, você que talvez está no teu quarto agora, nós convidamos você a voltar os seus olhos. A palavra do Senhor diz em Colossenses que nós devemos olhar e buscar as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Essa terra não nos dá esperança, essa terra nós não vemos nenhuma melhora. Mas quando nós te adoramos, Deus, quando nós te adoramos, céu vem, céu vem. Por isso a nossa oração, Jesus, nessa noite é: venha o teu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade nessa terra como é no céu. Sim, sim. Sim, Deus.
como tem sido esses dias para você, mas eu queria te lembrar que o Senhor, Ele continua sendo vitorioso e que nada saiu do controle do Senhor, amém? Todas as coisas ainda estão debaixo do seu controle, Ele ainda continua governando e comandando sobre todas as coisas. Hoje cedo eu estava lendo um livro e o Senhor, Ele estava falando muito comigo a respeito de Jó. E eu comecei a pensar a respeito da vida de Jó, que foi um homem íntegro, um homem puro diante do Senhor. E uma certa vez o Senhor permitiu com que Satanás tocasse ali na vida dele. E é engraçado porque ele perde tudo aquilo que ele tinha. Ele fica praticamente sem nada e até a própria mulher dele diz para ele amaldiçoar o Deus dele e morrer porque o Deus dele tinha tomado tudo dele. Mas Jó tinha uma fé firme em Jesus. A fé de Jó não era baseada na circunstância, a fé de Jó não dependia de nada, porque a fé de Jó era fundamentada em quem Deus é. E é legal porque nos últimos capítulos de Jó, Jó fala que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir, mas que depois de toda aquela tribulação, os olhos dele viram Jó. E eu comecei a pensar, Jesus, antes de tudo isso acontecer, o próprio Senhor fala que ele já era um homem íntegro, um homem puro. E depois disso ele vem e fala que ele começou a conhecer o Senhor de ver. Antes ele só ouvia falar e já era um homem íntegro. E o Senhor, ele começou a me perguntar. Muitas vezes nós não tiramos proveito das crises, nós não tiramos proveito das situações, porque nós já achamos que conhecemos muito, nós já achamos que somos bons. Mas, querido, existe mais para você. E eu queria te convidar a acessar mais hoje. Eu não sei até onde você já acessou, mas eu queria te falar que existe mais, e que no meio de toda essa tempestade existe um Deus vitorioso, existe um Deus que tem nos sustentado, e existe um Deus que quer nos tornar ainda mais íntegros, existe um Deus que quer transformar o nosso coração no meio disso tudo. Querido, o que você tem para oferecer para o Senhor hoje? Que nesses dias você tem cultivado como seu tesouro? Que você tem oferecido para o Senhor? Existe algo que você tem para oferecer para o Senhor hoje? Eu acredito que existem dias que parece que o nosso coração não tem nada para oferecer para o Senhor. Tem dias que nós nos encontramos em lugares que nós achamos que nós não temos nada a oferecer. Mas eu queria te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa e a deixar o Senhor sondar o seu coração nessa noite. Deixar o Senhor encontrar o seu maior tesouro aí. Talvez você vá me dizer que não tenha nada de valor para oferecer para o Senhor, mas o maior valor para o Senhor é o seu coração. É o seu coração por inteiro. Então queria te convidar a oferecer tudo que você tem. Se você acha que você não tem nada, oferece. Mesmo assim, aquilo que você é hoje, fala: olha, Jesus, eu estou me sentindo na condição de não ter nada para oferecer, mas eu estou aqui. Esse é o meu lugar, esse é o meu lugar, esse é o meu lugar. Se oferece para o Senhor nessa noite, entrega para Ele o bom perfume que existe em você, amém? Nossos pés
Ele nessa noite. Dê a Ele o seu vaso. Dê a Ele o puro nado hoje aqui.
uma pessoa a que nós recorremos na dificuldade. Não queremos que o Senhor seja aquela pessoa de quem a gente esconde. Nós queremos encontrar prazer em Ti. Nós queremos dar a Ti tudo que nós pudermos oferecer para o Senhor. Queremos ser servos do Senhor. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco, irmãos, sobre ser servo do Senhor. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ser um servo do Senhor? Você quer ser um servo verdadeiro de Deus? O que é isso? O que é ser um servo de Deus? É ser alguém transformado por Ele. É ser alguém que vive a vida para Ele. É ser alguém que vai ter o privilégio e o direito de entrar no reino dele. Por que você busca a Deus? Por qual motivo que você busca a Deus? Você busca a Deus para ter sua vida transformada? Você busca a Deus para ser uma pessoa diferente? Você vem na igreja só para... vou lá. Por que você busca a Deus? Por que você é evangélico? Por que você vai na igreja? Por que você vai na missa? O que você busca? O que você espera quando você sai de sua casa ou quando você liga a sua televisão para ver um culto, uma pregação, uma missa, enfim? O que você enxerga de Deus? O que você pensa da vida espiritual? Você acha que essa vida é só aqui? Você acha que essa vida é só aqui? Sabe, qual que é a sua noção das coisas de Deus? Sabe por que você acha que Deus mandou Jesus? Por que você acha que Ele morreu? Só para ser um exemplo? Para fazer graça? Para brincar? Para quê? Para que isso tudo aqui? Para levar até você uma mensagem que vai salvar a sua vida. Porque eu não sei se você sabe, mas você está correndo um risco terrível. Talvez você não saiba disso. Você está correndo um risco terrível sem Jesus. Sem Jesus, a sua existência é uma aventura pior do que mais radical. Meu Deus, mais perigoso do que andar bêbado em cima de uma ponte, daquelas de madeira assim, quase rompendo, que, em cima de um rio cheio de corredeira. Sem Jesus você está correndo muito risco. Sabe qual que é o risco que você está correndo? Você está correndo o risco de morrer, meu filho. Se você morrer sem Ele, você não vai passar a sua eternidade longe dele, porque eternidade não passa. Eternidade não tem fim. Então não passa. Se você morrer sem Jesus, você não vai passar a sua eternidade no inferno, porque não passa, a eternidade não passa, é infinito. Você vai ficar eternamente no inferno. E sabe o que é o inferno? O inferno é um lugar de dor, de pranto, de ranger de dente, de fogo, de arrependimento, de depressão, de angústia, de tudo de mais ruim que você pode imaginar, multiplicado por 100 mil. A gente não está aqui brincando. Existem pastores brincando, existem ministros brincando.
O cristianismo, ao longo dos séculos, foi uma religião de brincadeira com o nome de Deus. Pessoas brincando, achando bonito conhecer a Bíblia, para dizer, eu sei muito da Bíblia. Cuidado para você se gabar, viu? Quando você se gaba do seu conhecimento bíblico, tome cuidado, que ele pode ser usado contra você no dia do seu juízo. Qual que é a visão que você tem de Deus? A minha visão de Deus é de alguém que, se eu não me agarrar desesperadamente a Ele, eu estou condenado. Seria melhor eu nunca ter nascido. A Bíblia vai dizer que quem não conhece a Deus, aquele que provoca algo, aquele que de alguma maneira se afasta de Deus e vai para a perdição, para essa pessoa é melhor nunca ter nascido. Deus procura servos. E essa mensagem é tão urgente, essa mensagem de que o ser humano é pecador, está condenado ao inferno e o risco é iminente. Ela precisa ser pregada tão depressa que Deus está procurando trabalhadores. Deus está procurando servos. Ele está dizendo assim, ele diz lá em Lucas: olhem e vejam como que os campos estão brancos, no ponto de serem colhidos. Roguem ao Senhor da colheita para que mande mais trabalhadores. A colheita é o mundo, são as pessoas. Nós precisamos ter pressa. Nós precisamos ser servo. Você quer ser um servo de Deus? Feche seus olhos aí. Feche seus olhos e pense: eu quero ser um servo de Deus. Eu tenho certeza que lá no fundo você quer. Sabe por que ninguém nasce nesse mundo querendo outra coisa além de Deus? A gente busca tanta coisa e não acha felicidade. Lá no fundo da nossa alma, a gente sabe que o que precisa é encontrar o Senhor, é servi-lo, é amá-lo, é adorá-lo. Feche seus olhos aí na sua casa. Diga: Senhor, eu quero ser o seu servo. Eu quero te servir. Mas será que eu posso? Será que eu sou a pessoa que o Senhor deseja? Será que eu tenho capacidade de algum dia te servir? Senhor, se de alguma maneira eu puder te servir, eu quero. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é: talvez eu possa ser o servo que Deus quer. Talvez eu possa ser o servo que Deus quer. Talvez eu possa. Quando Deus nos faz, Ele nos faz com um propósito. Ele nos faz com um propósito. Lá em Êxodo capítulo 2, verso 2, quando Moisés nasce e acabara de acontecer uma lei, entrar em vigor uma nova lei, que todos os bebês, homens, meninos, deveriam ser mortos. E Moisés nasceu. E a Bíblia diz que a mãe de Moisés, ela concebeu à luz a esse menino, e quando ela viu que esse menino era formoso, era bonito, ela escondeu. Aqui ele escondeu para não ser morto. Mas quantas vezes nós somos bonitos e estamos escondidos? Quantas vezes, será que Deus não te fez formoso? Será que Deus não te fez com um dom, com um potencial? Mas você está escondido. Você se escondeu atrás de alguma coisa. Você se escondeu atrás da sua timidez. Você se escondeu atrás do seu pecado. Você escondeu atrás de uma desculpa: ah, não, eu não consigo, eu não mudo. Será? Será que talvez você não seja o servo que Deus quer? Vamos pensar um pouco sobre o que nos vem à mente quando a gente pensa assim: ah, qual será o que Deus quer?
Qual que é a característica do servo que Deus quer? O que esse servo tem que ter? O que esse servo tem que ser? O que esse servo não pode fazer? Vamos pensar um pouco sobre isso? Rapidinho. Vamos lá. Primeira coisa que nos vem à mente, quando você pensa assim, não, para ser servo de Deus, eu preciso disso. O que é? Muita gente pensa assim, não, para ser servo de Deus, primeiro de tudo, assim, básico do básico é ser uma pessoa pura sexualmente, né? Uma pessoa que o marido não adultera, ou o solteiro não fornica, ou enfim, a gente pensa nisso. Será mesmo que é essa característica que Deus procura? Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11 vai contar a história de Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Esse homem, o rei Davi, que a Bíblia vai dizer lá no Salmo 89, verso 20, que Deus procurou Davi e achou. Quer dizer que Deus estava procurando alguém e achou Davi. Era um cara assim, escolhido, que Deus quis. Irmãos, Davi não era puro sexualmente, não. No capítulo 11 vai contar a história, você pode ler depois, que Davi cometeu adultério. Davi, estava o povo lá de Israel guerreando, e Davi simplesmente viu a mulher de um dos seus soldados, desejou e pegou para ele. Não, então tá. Tudo bem que Deus pode então usar alguém que não seja tão santinho assim. Mas será que Deus usaria? O servo de Deus tem que ser alguém que, tudo bem, pode cometer um pecado aqui, mas matar, né? O servo de Deus pode matar? Pode, pastor? Não deve. 2 Samuel capítulo 11, verso 15 vai dizer o seguinte, que Davi escreveu uma carta para o comandante do exército dele, falando para criar uma emboscada para esse soldado lá, que ele tinha pegado a mulher. Veja bem, Davi pegou a mulher do coitado, ainda conspirou para o coitado morrer em batalha. Ele matou. Não, o servo de Deus, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser... A gente escuta isso tanto, que a gente escuta isso na hora errada. Claro que o servo de Deus, ele tem que ser perfeito. É claro que o servo de Deus tem que ter a mentalidade de alguém perfeito. É claro que o servo de Deus não pode ter a mentalidade de viver em adultério. É claro que o servo de Deus não pode desejar assassinar. É claro que não, mas a gente escuta isso na hora errada. A gente escuta isso quando a gente está cheio de pecado, cheio de defeito para ser tratado. E a gente escuta e pensa assim, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser alguém que Deus vai usar, porque eu sou assim, 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 assim. Irmão, Davi matou. Davi não foi puro sexualmente. O servo de Deus não pode ser indiferente ao sofrimento das pessoas. O servo de Deus não pode ser indiferente à morte de alguém. Irmãos, Davi foi indiferente. Davi não estava... Sabe o que é ser indiferente? Indiferente é não estar nem aí. Davi não estava nem aí porque ele fez. Davi matou Urias, esse homem, né? E lá no verso 25 desse capítulo 11 vai dizer assim: disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, que era o comandante dele lá, não pareça isso mal aos teus olhos. Não preocupa com isso não, tem nada a ver não, pois a espada mata tanto um como o outro. Tipo assim, Davi virou e falou assim: ô comandante, você está preocupado aí que Urias morreu? Mas fica não, só. Morreu esse, morria outro. Indiferença com a dor, com o sofrimento. Aí você pensa assim: nossa, eu sou muito indiferente, Deus nunca vai me usar. Não, Deus usou uma pessoa indiferente. Deus usou uma pessoa que matou, que roubou não, né? Não sei, né? Mas que foi impuro, que matou uma pessoa, ainda por cima não estava nem aí. Alguém que mente, alguém que mente não pode, né? O pai da mentira é o diabo. Irmão, Abraão mentiu.
Ele chegou no lugar, o pessoal perguntou da esposa dele: nó, que mulher bonita, hein? Abraão falou assim: não, essa aqui é minha irmã. Porque ele estava com medo de ser morto. Mentiu uma vez, mentiu outra vez. Parece que ele mentia tanto que Isaac repetiu isso. O filho dele fez a mesma coisa. E foi um servo de Deus. Ah, mas um servo de Deus também não pode ter problema com vício, com alcoolismo, com droga. Ah, eu tenho muito problema com cigarro. Nossa, eu estou lutando aqui, eu estou lutando para vencer essa bebida, essa maconha, essa cocaína, enfim. Deus nunca vai me usar porque eu sou viciado, eu sou adicto. Irmão, deixa eu te contar um caso de uma pessoa. Lá em Gênesis capítulo 9, verso 20 a 21, Noé encheu a cara e entrou pelado dentro de casa. Ele não só ficou tonto, bêbado, como cometeu atentado violento ao pudor. Eu nunca vi bêbado andando pelado na rua. Tem, mas eu nunca vi. Quer dizer que não é uma coisa comum. Agora Noé não, Noé ficou bêbado e andou pelado. E Deus usou Noé. Ah, o servo de Deus, ele não pode desanimar. O servo pode desanimar, porque não importam as circunstâncias, ele tem que estar firme. Irmão, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, fazendo favor. 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo vai dizer assim para Timóteo, verso 6. 2 Timóteo 1, verso 6. Irmãos, a carta de 2 Timóteo, Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era um servo de Deus. Paulo vai dizer assim: olha, eu recordo de você, da sua fé, e eu estou me lembrando das suas lágrimas. Quer dizer que o ministério de Timóteo foi sofrido. Ele chorou muito, ele sofreu muito. Aí no verso 6, 2 Timóteo 1 e 6, Paulo vai dizer assim: por essa razão, meu filho, eu te admoesto, reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. O dom de Timóteo estava mortificado. O dom de Timóteo estava apagado. Aquele dom que Timóteo tinha de ser um pregador, de ser um homem que expunha a palavra de Deus, um líder, um pastor, estava mortificado. Ele estava desanimado, estava para baixo, estava borocochô. Verso 7, ele vai dizer assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Timóteo estava com medo. Aí Paulo fala: não, senhor, não fica com medo não. Deus não nos deu espírito de covardia. Verso 8, não te envergonhes do testemunho. Timóteo estava com vergonha de ser crente. Capítulo 2 aí, um pouquinho para frente, verso 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te. Timóteo estava fraco. Ele estava com medo, ele estava com os dons apagados, ele estava com vergonha. Ele estava todo acabado, todo desanimado. Ele não tinha força mais para pregar, para ministrar, para discipular. Paulo vai dizer assim: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ele não estava tendo força para discipular alguém, para ministrar, para acompanhar, para ser referência. Não, ele desanimou. E Deus não usou Timóteo, não. E Timóteo não era servo, não. Você vai ter coragem de virar e falar que Timóteo não foi servo de Deus? Você vai ter coragem de virar e falar que Noé não foi servo de Deus? Você vai ter coragem de falar que Davi não foi servo de Deus? Ah não, tudo bem, né? Realmente, esses pecados assim, né? Até pode acontecer, né? A pessoa adulterou, tal, matou alguém, né? Teve um problema lá com vício, mentiu, foi indiferente, né? Mas, por exemplo, o servo de Deus, ele não pode blasfemar. O servo de Deus não pode blasfemar, não. Irmão, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 7. Faz favor, Jó 7. Jó, capítulo 7.
Irmãos, eu sei que eu estou lendo aqui, você está vendo isso na sua vida. Você está vendo assim, quantas vezes eu menti, quantas vezes eu adulterei, eu desejei mulher dos outros, homem dos outros, quantas vezes eu fui viciado, eu fui bêbado, eu fui fumante, quantas vezes eu fui mentiroso, quantas vezes eu desanimei, quantas vezes eu fui indiferente. Eu estou te citando esses exemplos, não é para você fazer igual, não, é para você ver que Deus pode te usar. Se você se arrepender, Ele pode te usar. Ah, o servo de Deus não pode blasfemar. Não pode. Irmão, Jó, a Mandinha falou de Jó na ministração. Jó capítulo 7. Jó 7:19. Jó estava assim, irado com Deus. Jó estava com raiva de Deus, meu irmão. Ah não, o servo de Deus não pode ter raiva de Deus. Pode mesmo não, mas acontece? Não acontece não. O que acontece, meu irmão? Você perdeu seu filho, seu emprego, sua mulher, você perdeu seu carro, seu dinheiro. É claro que pode acontecer de você blasfemar. Semana passada eu conversando com uma pessoa que teve uma perda muito grande na família. Ela falou assim, eu achei muito sábio. Ele falou assim, não, a pessoa está blasfemando muito. Mas eu falei, não preocupa não, que Deus não está preocupado. Deus te consola do mesmo jeito. Sabe, Deus não preocupa. A glória dele não é diminuída não. Olha o que Jó falou, Jó 7:19. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Jó está falando assim, ô Deus, até quando que você vai ficar me vigiando? Versículo 19. Até quando você não vai me dar tempo nem de engolir minha saliva? Jó está falando literalmente, quando que o Senhor vai me dar sossego? É isso que Jó falou, meu irmão. Questionou, Jó estava irado com Deus, irado, ele estava com muita raiva de Deus. Ele falou assim, até quando não apartarás de mim a tua vista? Quando que você não vai parar de me ficar olhando? Aí versículo 20, ele fala assim, se eu pequei, que mal eu fiz a ti, ó espreitador de homens? Espreitar é olhar, sabia? Espreitar é ficar olhando. Jó chamou Deus de fuxiqueiro. Jó, sabe aquela pessoa assim que fica observando a vida dos outros, que não dá sossego? Jó falou isso de Deus. Espreitador de homens. Tipo assim, você fica me olhando, quando que você vai me dar sossego? É isso que Jó falou com Deus, meu irmão. Você já tinha observado isso aqui? Jó estava blasfemando aqui, quase blasfemando. Ou blasfemando, não sei. Porque a gente fala que Jó não teve pecado, mas naquela parte inicial. Porque depois Deus descasca Jó, meu irmão. Ah não, tudo bem, mas o servo de Deus não pode questionar o que Deus faz, não. Ah, o servo de Deus, ele não pode reprovar o que Deus faz, não. Ah não, olha para Jonas. Jonas no capítulo 4, Jonas fala assim, eu não queria pregar para essa cidade não, porque eu não concordava com o Senhor não, eu não queria que esse povo fosse perdoado. É isso que Jonas fez. É isso que Jonas fez. Talvez você fique assim, eu já blasfemei de Deus, Deus nunca vai me usar, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Meu irmão, você se preocupa se você já pegou contra o Espírito Santo? Você tem essa preocupação? Ah, eu tenho essa preocupação. Ah, eu acho que eu já pequei. Nossa, se eu tiver pecado. Se você tem essa preocupação, é sinal que você nunca pecou. Porque quem peca contra o Espírito Santo, ele não tem remorso, ele não tem arrependimento, ele não está nem aí. Pode acontecer, meu irmão, do servo de Deus blasfemar. Pode acontecer do servo de Deus amaldiçoar os céus. Pode acontecer do servo de Deus querer morrer. Olha o versículo 18 assim, ó, versículo Jó 7, 14 e 15. Jó vai falar assim, vamos pegar do 13, ó, dizendo, consolar-me-á o meu leito, a minha cama me aliviará. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Jó ficava o dia inteiro assim, não, eu vou deitar e vou esquecer disso. Aí quando chegava de noite ele tinha pesadelo. Aí ele acordava de madrugada. Aí quando ele acordava de madrugada, ele falava assim, quando que o dia vai romper? Aí o dia rompia, ele vai dizer assim no verso 6, ó, os dias são mais velozes que a laçadeira de tecelão.
Tipo assim, ele ficava o dia inteiro querendo a noite, ficava a noite inteira querendo o dia, com insônia. Versículo 15: porque a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte, do que essa tortura. Jó queria morrer. O servo de Deus não pode ter desejo suicida, não. Jó teve, Jonas teve, Elias teve, Paulo teve. O servo de Deus, ele não pode lutar contra Deus. Irmão, você conhece a história de Jacó? Jacó teve o nome mudado para Israel. Você sabe o que significa Israel? Israel significa assim, aquele que luta com Deus. Aquele que luta com Deus. Jacó é um homem que venceu tudo. Ele venceu o irmão, trapaceou o irmão, venceu. Ele venceu o pai, trapaceou o pai, venceu. Ele foi trapaceado pelo sogro, mas depois ele vai lá e trapaceia o sogro, vence o sogro. Depois as mulheres começam a brigar com ele, ele trapaceia as mulheres e vence as mulheres. Depois ele briga com Deus e vence a Deus. Ele venceu tudo, venceu na vida, ficou rico, venceu o pai, a mãe, os irmãos, o sogro, as mulheres, venceu a Deus e foi infeliz. Foi infeliz. Ele vai dizer assim lá em Gênesis 47:9: poucos e maus foram os meus dias. Vencer na vida não quer dizer felicidade. Você tem que parar com essa ideia de vencer na vida, meu. Quando você fala em vencer na vida, você está fazendo o seu semelhante, o seu concorrente. Você não tem que vencer na vida, você tem que viver. O servo de Deus, ele pode até fazer essas coisas aqui, mas ele não pode servir outros deuses. Não, ele não pode ir lá no centro de macumba, na missa, ele não pode. Irmão, Salomão deixou o Deus dele, já velho. Eu fico imaginando, há um tempo atrás eu vi um pastor velho da minha cidade, de onde eu nasci, um pastor assim respeitado na cidade, pegou um objeto de outro culto, de outra igreja, de outra religião, e carregando e exaltando, e falando assim: olha que lindo, as religiões se unindo. Aí eu na hora eu julguei, falando: esse homem está perto, esse homem não é salvo. Não, irmão, às vezes ele ficou mais de idade, já com experiência, a gente começa a aceitar muita coisa, a gente começa a ficar muito liberal, a gente vê tanta coisa que a gente fala assim: não, isso aqui não tem nada a ver. Salomão fez isso. Não é que ele não sabia que Deus existia, mas ele perdeu a noção do perigo. Ele falou assim: não, isso aqui não tem perigo não, faz mal nem bem. Servir outros deuses. Um homem de Deus, ele pode até fazer essas coisas, mas ele não abandona a obra. Que não abandona, meu irmão. João Marcos, você conhece a história de João Marcos na Bíblia? João Marcos, ele andava junto com o apóstolo Paulo. Era Paulo, Barnabé e Marcos ajudando. Marcos deu uma briga lá. Marcos resolveu largar, abandonar Paulo e Barnabé e foi embora, voltou para a cidade dele. Depois, um tempo, Barnabé chamou Marcos de novo. Paulo deu o grito e falou assim: não vou levar Marcos não. Marcos abandonou a gente, abandonou a obra de Deus, meu irmão. Marcos fez isso e Barnabé ficou tão triste que Barnabé brigou com Paulo. Os dois separou. Então Marcos foi o pivô da separação de uma dupla de Deus eficaz. Marcos não foi um servo de Deus, irmãos, que não foi. Pega 2 Timóteo capítulo 4, pega Colossenses capítulo 4 e vai ler. Lá Paulo vai dizer assim: olha, depois de muitos anos, Paulo fala assim: ô Timóteo, quando você vir até aqui, traz Marcos. Marcos me é útil no ministério. Útil. Marcos foi transformado, se tornou um servo útil. Então pode ser que você abandonou aquilo que Deus te deu para fazer, mas não quer dizer que Ele te jogou fora, não. Uma vez eu vi um pregador falando assim: na obra de Deus a fila anda. Eu discordo. Irmãos, Deus tem algo para fazer na sua vida. Pode até ser que aquela obra seja feita por outra pessoa, mas o seu lugar ninguém toma. O seu lugar na mesa é seu, ninguém toma.
Enquanto você não voltar, ele vai estar lá vazio. Ah, mas eu abandonei a obra. Volta para ela. Ela está lá te esperando. Ah, mas eu blasfemei de Deus. Deus perdoa. Deus conhece a dor do seu coração. Por isso que ele foi ser humano. Ah, mas eu desanimei. Eu fiquei com medo, com vergonha. Deus não vai querer me usar. Vai sim, ele pode. Timóteo ficou com medo e Deus usou Timóteo. Ah, mas eu já tive muito problema com droga. Não tem problema não, Noé também teve. Ah não, mas o servo de Deus nunca pode esquecer de Jesus. Não, esquecer de Jesus já é demais, né? Como é que esquece Jesus? Irmão, Maria esqueceu. Maria esqueceu Jesus, meu irmão. Esqueceu um dia inteiro, depois demorou mais 2 para achar. Como que a mãe esquece do filho? A mãe vai voltar para a cidade e fala assim: ah, esse menino tá por aí, vamos embora. Esqueceu do filho. E Maria não foi serva de Deus, não? É não, pode até dar um esquecidinho, mas negar, pode não. Não precisa nem falar, né, irmão? Já veio na sua mente. Pedro negou Jesus. Não, tudo bem, mas é o servo de Deus também, que fica lá parado, enquanto o mundo está desmoronando. Ah, esse homem não é servo de Deus, não. Está uma pandemia dessa aí, desse tamanho, aí o pastor não faz nada para ajudar. Esse homem não é servo de Deus, não. Ah, tem uma pandemia desse tamanho aí, o líder da minha célula não faz nada. Aí você, líder de célula, assim: nossa, eu não sou servo de Deus, não estou fazendo nada, eu não estou conseguindo, eu estou bloqueado, eu estou travado. Irmão, sabe o que aconteceu quando o mundo estava desmoronando lá? Jesus estava sendo preso, Jesus ia ser torturado e morto. Sabe o que os discípulos fizeram? Vazaram, sumiu, fugiu, ficou 3 dias desaparecido. Você vê falar mais ou menos ali de Pedro, Tiago e João. Pedro e João, Tiago nem vi falar. O resto você nem sabe onde é que andou. O mundo estava desmoronando e eles estavam assim: ah, vou embora para casa. Estava assim. Davi não tinha que ter ido para a guerra. Lá, na época lá, em vez de ficar em casa lá dormindo até de tarde, que a Bíblia fala, né, que ele ficou dormindo até a tarde, levantou, dormia até de tarde. Oh, vontade, gente. Nem se eu tiver folga eu consigo. Dormiu até de tarde. Tava lá o pau quebrando lá, o pessoal guerreando, ó, mata um, mata outro, toma espadada. E Davi estava lá. O mundo está desmoronando, eu não faço nada. Se a gente for pensar, Davi foi um péssimo rei. Um péssimo rei. Davi, ele foi traído, ele perdeu o trono. Um monte de gente do reinado dele morreu por culpa dele. Irmão, eu estou trazendo essa lista. Foram 14 itens de coisas que você pode estar cometendo, já cometeu, já passou, e você acha que isso vai te impedir de ser um servo eficaz. Eu não estou trazendo essa lista para que você faça igual. Eu estou querendo te dizer que se você já foi impuro sexualmente, Deus tem restauração. Eu trouxe essa lista. Se você já matou alguém, Deus tem restauração. Se você já mentiu, se você já teve problema com vício, se você já foi indiferente à dor e ao sofrimento de alguém, se você já se desanimou, já teve medo, já teve vergonha, esteve sem forças, se você já questionou a Deus a ponto de blasfemar, se você já teve raiva de Deus, se você já reprovou o que Deus fez, se você já lutou com Deus, se você já se esqueceu de Deus, se você já se esqueceu de Jesus, se você negou Jesus, ou se você ficou parado enquanto o mundo estava desmoronando, Deus tem restauração para a sua vida, e quer e pode e vai te fazer um servo dele. Aleluia. O que Deus quer de mim então?
Se esses pecados não me impedem de ser um servo de Deus, o que Deus quer de mim afinal? Será que Deus está me provando? Será que o que Deus está querendo de mim nessa quarentena, esse trem que não acaba? Deus está me provando para ver o que tem no meu coração. Para que Deus precisa te provar? Para ver o que tem no seu coração, meu filho. Deus sabe o que tem no seu coração antes de você ter um coração. Deus te prova para você ver o que tem no seu coração. Não é para Ele ver, não. Quando você cai, quando você é impuro sexualmente, quando você mata, quando você mente, quando você desanima, Deus está só te mostrando. Está vendo o que você é? Sabe quem que habitará no meu santo monte? Quem não é isso? Aí você pensa assim: eu nunca vou habitar. Senhor, me dá a tua misericórdia, me dá a tua graça. Quando você está passando por isso, você vai descobrir quais são as suas reais motivações. Você vai descobrir que você é orgulhoso, que você é obstinado, que você é insolente, que você é desobediente, teimoso, resmungão, ranzinza, reclamão, blasfemador. Você vai descobrir que você é tudo isso. O que Deus quer de mim? Sabe quais são só duas características que Deus quer enxergar no seu servo? Sabe quais são? Primeiro, um coração quebrantado. Coração quebrantado. Sabe o que é um coração quebrantado? Coração quebrantado não é aquela pessoa que nunca peca. Coração quebrantado não é aquela pessoa que nunca faz nada disso aqui, não. Coração quebrantado é aquela pessoa que quando faz, não é se faz, não é quando, porque a gente peca mesmo. E coitado dos membros de igrejas que pastores pregam como se ninguém pecasse. Não, o servo de Deus tem que ser fiel todo o tempo. Não pode adulterar, não pode mentir, não pode lutar. Coitado dos membros, porque isso é uma coisa que só existe em Alice do País das Maravilhas. No mundo real, meu amigo, todo mundo peca, todo mundo cai, todo mundo escorrega. Mas Deus não está interessado no seu pecado. Deus está interessado em o que você faz quando você peca. Quando você peca, não é se você peca, é quando você peca, que você peca. Então, quando você peca, para onde você corre? Para onde você vai? É isso que interessa. Quando você peca, você pensa: não, vou pecar mesmo, tô nem não, faço, sou. Ou não, poxa vida, eu pequei aqui, eu quero mudar, Deus me perdoa. O que interessa não é se você peca. O que interessa é que quando você peca, o que você faz? Quando a gente volta, eu canso de falar isso. Quando a gente volta de encontro com Deus, de resgate, de retiro de jovens, o pessoal volta: nunca mais eu vou pecar. E na primeira semana vai até mais ou menos. Ele acha que não peca, né? Porque na língua dele pecado é só umas 2 ou 3 coisas. Vai passar uma semana, 2, 3, ele peca. Não adiantou nada, porque ele acha que ele ficou imune ao pecado. Não, meu filho, você não fica imune não. Você continua pecador. O que interessa não é se você peca, o que interessa é o que você faz quando você cai. Quando você cai, você tem um coração quebrantado? Salmo 51, 17, faz favor, você sabe de cor esse verso, não quero que você vá lá. Nós perdemos o costume de folhear a palavra de Deus. A gente fala assim: abre em Gênesis, a galera demora 3 horas para abrir. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Ou seja, aquilo que agrada a Deus é um espírito quebrantado, humilde. Jesus vai falar assim: bem-aventurados os pobres de espírito. Quem que é os pobres de espírito? É aquele humilde que se quebranta, que tem consciência da sua pequenez. Sacrifícios são espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Se você tem um coração quebrantado, um coração pobre, um coração que fala assim: Senhor, eu não valho nada,
Eu, como ser humano, das minhas forças, eu não tenho capacidade. Eu não sei como que o Senhor enxergou valor em mim. Quem tem esse coração, quando ele peca, ele volta para Jesus, porque ele sabe que Deus já sabe que ele pecou. Sabe o que é o problema? O problema é que a gente acha que Deus é idiota. A gente acha que peca e Deus não sabe. A gente vai chegar a Deus para confessar e Deus vai falar assim: não acredito que você pecou. Você acha que Deus não já sabia, não? A gente acha que Deus é bobo. Aí esse Deus não se agrada, porque não tem um coração quebrantado. Você tem um coração quebrantado? É aquele coração que tem o reconhecimento da sua condição de incapaz. Irmãos, as melhores pregações que eu já fiz na minha vida foram aquelas que naquela semana eu não consegui orar, eu não consegui jejuar, eu caí, eu falhei, eu fiz tudo errado. Foram as melhores pregações que eu já preguei. Não quer dizer que quando eu... Agora não, então agora foi o seguinte: toda vez que eu vou pregar, eu vou ficar bem avacalhado daquela semana, né? Não, isso é leviandade, meu irmão. Para te mostrar como que Deus faz. Toda vez que eu cheguei assim, cheguei no púlpito de cabeça baixa, Deus fez a obra. Toda vez que eu cheguei assim, não, jejuei essa semana, orei, estudei o texto, foi um fiasco. Sabe, Deus não tem prazer em pessoas que conhecem muito da palavra de Deus, mas não são quebrantadas. Sabe, a gente dá nojo de ver vídeo de teologia na internet. Dá nojo, dá raiva, dá antipatia. Porque o pessoal é tão metido a besta. Você vê calvinista discutindo com o arminiano, parece que a alegria do calvinista não é quando um pecador se arrepende, não é quando o arminiano se arrepende. Aí o arminiano fica todo alegre quando ele consegue convencer o calvinista. Me poupe, gente. Dá nojo. Presta atenção, você ficou discutindo teologia na internet, Deus está com o nariz torcido de nojo. Uma frase de um pastor conhecido do Renan, falou uma coisa muito certa. Ele falou assim: sabe aquele irmão que distribuiu um folheto lá no ponto de ônibus hoje, que você não dá nada para ele? Pois é, ele fez mais para Deus do que você que ficou discutindo teologia na internet. É com isso. Coração quebrantado, igual eu falei, não se gabe do seu conhecimento bíblico. Ele pode ser usado contra você no dia do seu julgamento. Ah, mas o crente não vai ser julgado. Vai ser no tribunal de Cristo, vai. Deus quer que você tenha um desejo de ser aprovado. A Bíblia vai dizer assim, que o servo de Deus, ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Manejar bem não é conhecer, não. Manejar bem é conhecer e agir de acordo. Porque a gente está cansado de ver gente que conhece a palavra da verdade, mas não maneja bem, usa errado. Ela usa a Bíblia para brigar com os outros na internet, para brigar com os outros na rua. Então ela está usando a espada, é como um guerreiro no meio da batalha, que está batendo nos seus próprios companheiros. Quebrantamento gera a motivação correta. Quando você tem a motivação correta, você sabe que você peca, você falha, mas quando você falha, você volta com o coração moído para Deus. Você não tem prazer em pecar. Sabe por quê? Porque o pecado te gera quebrantamento, e quebrantamento dói. Alguém conhece um jeito de quebrar a perna sem doer? Ah, com anestesia. Não, estou falando na vida normal. Você conhece, Luiz? Um jeito de, vou quebrar minha perna aqui, mas não quero que dói. Não tem jeito. Quebrantamento dói. Então você não quer pecar porque você não quer se quebrantar, ué. Quem tem o coração quebrantado, ele sabe o quanto que dói quando peca. Então ele evita pecar.
Se você não se quebranta, você peca sem remorso, porque não sente. Outra coisa, o quebrantamento, ele gera a motivação correta. Sabe, você já viu aqueles carros Ferrari, Porsche, Lamborghini? Eu também não. Nunca vi assim de chegar, parar, entrar, mas é uma obra-prima da engenharia, né? Aquilo é bacana demais. O carro, o projeto é perfeito. O que acontece se você colocar, em vez de gasolina lá na Ferrari, você colocar água da pia? O que vai acontecer com aquele carro? O que vai acontecer com aquele carro? Você colocou água da pia em vez de gasolina. O projeto do carro é excelente, não tem falha, mas está com combustível errado. Aquele projeto vai ruir, aquele carro vai estragar, vai fundir o motor, vai ser um prejuízo irrecuperável. Você já percebeu como que é comum que bons projetos, boas ideias, elas funcionem bem por algum tempo, depois elas vira um peso insustentável. A igreja era um oásis ali de restauração. A empresa funcionava bem, era um império assim, com valores, depois perde a essência. Parece que depois de dar certo, as pessoas é tomada de um orgulho, de uma presunção tão grande, que faz com que a coisa que era uma boa ideia desande. As igrejas viram mina de exploração, vira deserto. As empresas quebram. Aqueles líderes vocacionados, frutíferos, vira general cruel. O que aconteceu? O projeto era tão bom, o projeto funcionava tão bem. O problema é que o combustível está errado. Não adianta você ter água da pia para abastecer uma Ferrari. O projeto é excelente, mas o combustível não dá, vai estragar a Ferrari. Não adianta você ter uma baita de uma ideia. Nossa, não, a igreja vai funcionar assim, assim, assado. Eu vou fazer isso na minha empresa, aquilo. Mas você está com a motivação errada. Você está fazendo por orgulho, por presunção. As pessoas começam bem, elas são seduzidas e mudam a motivação. O combustível, que era a palavra de Deus, passa a ser fome de poder, orgulho. Pessoas usando a igreja para se eleger a cargos públicos. Deus tem que ser a razão de tudo. Ele tem que ser o nosso combustível. Então a primeira coisa que Deus quer, um coração quebrantado, um coração que se arrepende quando peca. A segunda e última coisa, coragem. Coragem. Sabe, Deus usou gente que adulterou, Deus usou gente que fez aquilo tudo que a gente falou, gente que mentiu, que foi viciado, que foi alcoólatra, usou essas pessoas todas, mas Ele nunca usou covarde. Coragem não é ausência de medo. Ah, mas Timóteo teve medo. Coragem não é ausência de medo, porque medo é um sentimento natural do ser humano. O medo tem 6 níveis, até o terceiro é natural, que é aquela cautela. Depois disso passa a ser ansiedade. Coragem não é não ter medo. Coragem, presta atenção, é fazer o que precisa ser feito, mesmo que você tenha medo. Então você pode sentir medo? Pode. Você pode sentir medo e continuar sendo corajoso? Pode. Eu tenho medo, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu sei que é o certo a fazer. Eu estou com medo de me entregar a Jesus e sei lá o que vai acontecer lá em casa, mas eu vou me entregar a si mesmo. Eu estou com medo de tomar uma postura e ser cheio do Espírito Santo, porque eu não sei o que Deus pode fazer comigo, mas eu vou assim mesmo, porque eu tenho coragem. Eu sei o que precisa fazer e eu vou fazer. Davi tinha coragem, Gideão tinha coragem. Sabe, tem gente que fala assim: ah, Gideão era forte, né? Deus falou assim: vai nessa tua força. Que força, meu? Que força que Gideão tinha?
O homem era a família mais pobre, a pessoa mais pobre da família mais pobre. Qual que é o bairro mais pobre aqui de Congonhas? Ou de Belo Horizonte? Pega lá, aqueles bairros assim, que o pessoal sofre mesmo. Pega aqueles bairros assim, triste, coisa triste. Aí vai naquele bairro, escolhe a família mais sofrida, vai nela. E vai nessa família mais sofrida e escolhe a pessoa mais sem condição. Esse era Gideão. Aí Deus fala assim: vai nessa tua força. Aí o pregador desavisado: Gideão era muito forte. Que força? Deus falou assim: vai nessa tua força. Deus falou assim: qual? Aí Deus falou assim: nessa aí. É tudo que eu preciso. Porque a força não é sua, a força é dele. Mas Gideão tinha coragem. Coragem tinha, força não, mas coragem tinha. Deus usa os corajosos. Sabe, fidelidade é diferente de ser perfeito. Fidelidade é diferente de nunca pecar. Fidelidade é ter um coração quebrantado. Fidelidade é ter um coração maleável. Fidelidade é ter um coração trabalhável. Isso é fidelidade. Eu quero que você anote uma frase aí. Deus me deu essa frase hoje. Deus não quer santos, Deus quer pecadores para santificar. Deus não quer santos, Deus quer pecadores para santificar. Feche seus olhos. Quero ministrar sobre a sua vida. Sabe que tudo que eu falei não sirva para você de tropeço. A Bíblia vai dizer assim: olha, não sirva essa liberdade que vocês têm de tropeço. Não use essa brecha que Deus te perdoa, que Deus te usa, mesmo você pecando. Não use essa desculpa para pecar. É o que Paulo falou em todas as suas cartas praticamente. Eu estou repetindo aqui hoje. Você está vendo que o seu pecado, aquilo que você é, aquilo que você faz, a sua condição de perdido, ela não te inabilita a servir a Deus. É isso que eu estou te dizendo. Mas eu não estou falando assim: não, pode pecar, peca à vontade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo igual Paulo, que essa liberdade não te sirva de tropeço. Não seja tropeço. Se você já se adulterou, isso é um pecado muito sério. Se você já matou, isso é muito sério. Você tem que confessar para o seu pastor e se entregar à polícia. É o que você tem que fazer. É triste, mas é isso que você tem que fazer. Você salvo. Tem não, eu matei alguém. Você tem que resolver. É o certo. Eu menti. Vai lá e resolve. Eu fui indiferente. Pede perdão ao Senhor. Eu questionei a Deus. Pede perdão a Ele. Eu não estou dizendo para você sair fazendo isso, não. Eu estou dizendo é que quando você fez, não é se você fez uma dessas coisas, não. Porque com certeza você já fez. Isso não te inabilitou a ser um servo de Deus. Ele tem restauração. Sabe, você é o servo que Deus quer. Deus te chamou. Ontem eu fiquei muito alegre. Eu encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo. Um irmão da igreja que eu nasci e cresci. E a gente comentava justamente isso. E ele falou algo que a gente já vem repetindo aqui na Missão e Vida há muito tempo. Deus usa os homens comuns. Deus nos chamou para a vida comum. Deus não nos chamou para andar nas nuvens, não. Deus nos chamou para andar com os pés no chão. Nós vamos ter uma eternidade para viver no sobrenatural. Talvez você está achando que ser servo de Deus é só rodopiar, falar em língua, impor as mãos sobre os outros, as pessoas ser curadas, expulsar demônio, e profetizar e revelar. Não. Isso é obra de Deus? Pode ser que sim. Mas a obra de Deus é você, na sua vida diária, no seu trabalho, no seu serviço, na sua escola e principalmente no seu lar, você testemunhar de Jesus, você ser um servo de Deus. É isso que Deus quer. Deus só vem com esse monte de dons
quando esse testemunho natural ele é ineficaz. Vamos viver o natural de Deus, irmão. Vamos achar que dom espiritual é só falar coisa aí de outro planeta. Irmão, dom espiritual, lá em Coríntios capítulo 12, tem um monte de coisa. Tem socorro, exercer misericórdia, diaconato, quer servir a igreja. No dia de fazer limpeza na igreja, ninguém vem, porque acha que isso não é dom espiritual. Não, isso não é dom espiritual, não. É diaconato. Você acha que dom espiritual é só profetizar e falar em línguas? Não. Existe profecia? Existe. Tome cuidado, mas essa existe. Nós falamos em língua na Batista do Seu Vida? Falamos sim. A gente crê que Deus cura? Crê. E nós podemos citar uma penca, né, pastor, de milagres que nós testemunhamos com os nossos olhos. Mas a obra de Deus não consiste nisso. A obra de Deus consiste naquilo que eu falei no início, em alertar o máximo de pessoas que elas estão em perigo de morte e que Jesus é o Salvador. Você é um servo habilitado por Deus. Deus te chamou para ser servo. Não existe crente que não tenha dom espiritual. Não existe crente que não tenha dom espiritual. Não existe crente que não tenha função no corpo de Cristo. Você tem a sua independente. Quebrantado. Sabe, João Batista, quando ele viu Jesus, ele olhou para ele e disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, João Batista foi aquele que responsável por anunciar a vinda do Senhor Jesus. João Batista foi o profeta de Deus ali naquele tempo, e ele pregava uma mensagem dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E com aquilo ali, João Batista foi ganhando muitos discípulos, muitos o seguiam. Mas quando Jesus chega, quando Jesus aparece ali, ele fala: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista mostra o quanto que ele é servo. E essa é a nossa mesma mensagem. A pregação nossa é a mesma, deve ser a mesma. Arrependei-vos, pois é chegado o Rei dos Céus, e convém que ele cresça, o nosso Jesus, o nome que está acima da apareça. Eu me constranga com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça. Com a sua glória, todo seu amor, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Diga isso. Eu diminua. Sim, Senhor. Que ele apareça e me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sim, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai, te agradecemos. Vem, Deus, como chame dele, só nele nós somos perdoados, sarados. Pai, que gere cada dia mais, ó Deus, teu Espírito Santo trabalhe em nós e nos leve cada dia mais a sermos, ó Pai, ter o caráter do Senhor, Pai, a começar com o coração quebrantado. Sim, Deus, sim, Pai. Nós reconhecemos aqui que nós não somos, usamos sim do teu perdão. Ah, Deus, mas nós não queremos ficar brincando com as coisas. Esse é um tempo, Deus, que o Senhor tem nos permitido mesmo. Esse é um tempo que o Senhor, ó Deus, tem trazido tantas palavras para o nosso coração, Pai, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o Rei dos Céus. Sim, Pai, que a tua igreja ela possa se levantar como um corpo saudável, lavado. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus.
sua oferta. Está aí na tela também um link, você pode entrar aí através do QR Code e pode fazer